de contato, deixei também o link da nossa playlist e também deixei, e quero avisar vocês, inclusive, que na próxima semana, dia 31, nós teremos um onboarding, um treinamento da plataforma digital. Então, ele vai acontecer dia 31, às 10 horas da manhã. Deixei para vocês o link, basta que vocês acessem, tá? Lembrando que vocês precisam estar cadastrados na plataforma para poderem assistir. É um treinamento que acontece online, então ele não fica gravado. Então, sempre que puderem assistir, é interessante. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Estamos sim. Sim. Legal, gente. Então, hoje, os assuntos que eu vou trazer para vocês são um pouquinho de portal do cliente, pensando em credenciamento de colaborador. Então, eu vou mostrar para vocês como que vocês credenciam o time de vocês para irem ao evento. O Glauber vai falar um pouquinho sobre e-commerce e seguro, e o Denis um pouquinho sobre convite VIP. Aqui eu deixei para vocês os deadlines, eu sei que vocês já estão acostumados com esses itens, porque eu sempre repasso. Então, hoje, como nós estamos bem próximos aí da data do início da montagem, lembrando que a montagem do evento começa dia 15 de agosto, acesso ao portal do cliente, você já precisa estar fazendo isso. Associar a sua montadora e seus demais prestadores de serviço. Isso também é um item que você já precisa ter feito. E se você ainda não fez, faça o quanto antes, tá? Por isso que eu sempre coloco prazo imediato, até porque isso vai implicar no envio do projeto do seu stand. Então, você precisa associar a sua montadora para que ela, em até 2 dias, receba o acesso da JA e aí sim ela faça o envio do projeto. E quanto mais perto a gente está da montagem, talvez pode ser que o retorno do nosso time, né, da JA, acaba demorando um pouquinho mais, e aí vocês fiquem com esse processo um pouco travado. Então, é sempre importante que vocês façam o quanto antes. Coloquei aqui preenchimento das credenciais de colaborador, que é as credenciais de expositor até dia 8 de agosto. É uma data base, só para que vocês tenham aí uma data padrão para quando fazer, mas é um processo que não fecha dentro do portal, você consegue fazer depois dessa data. É mais mesmo para você ter antecipar e chegar lá no evento com tudo pronto, porque sempre que você deixa as suas credenciais prontas, agenda a retirada, você consegue fazer esse processo lá no pavilhão mais rápido e sem pegar fila. Coloquei aqui para os expositores que têm merchan. Eu já falei com vocês, tá? Então, é um totem, um adesivo de chão. Para você que possui isso em contrato, eu já mandei o e-mail, o prazo é até amanhã. Gente, eu vou pedir para quem está com o microfone ligado, deixar desligado, por favor, e ao fim de cada assunto eu abro para que vocês tirem as dúvidas. E aqui, por último, mas não menos importante, a gente tem a data do fechamento do nosso e-commerce. Então, nosso e-commerce fecha dia 8 de agosto, pontualmente às 18 horas. O Glauber vai falar um pouquinho para vocês sobre, em questão da preocupação de vocês se adiantarem nas compras dos itens operacionais. E deixei aqui para vocês também o nosso e-mail novamente, o nosso telefone do time de suporte. Quero trazer aqui para vocês também hoje, rapidamente, que tem acontecido bastante. Nós temos recebido alguns expositores que entraram em contato informando que estão recebendo WhatsApp, telefone, e-mail, com cobrança, com boleto. Gente, se atentem, tá? A Informa não entra em contato por WhatsApp, não entra em contato por telefone, e o único e-mail que vocês recebem da Informa é o cobrança automática. Então, sempre olhem, reforcem, vejam, porque os nossos e-mails são sempre @informa.com. Não é Yahoo, não é Hotmail, não é Gmail. A gente não entra em contato por outros meios. Por isso que a gente sempre pede para que vocês, quando forem fazer o pagamento de algum boleto, acessem o portal de vocês, façam o download do boleto e aí sim faz o pagamento, tá? Por precaução. Então, se você recebeu algum meio de contato, primeiro entre em contato com a gente e questiona. Tá? Porque normalmente não é nosso. Acontece sim casos de fraude de boleto, então a gente pede para que vocês sempre se atentem e, em 100% das vezes, peguem os boletos do portal. Então, para dar início, eu vou trocar aqui minha tela e vou passar com vocês rapidinho o passo a passo para que vocês façam o credenciamento do time de vocês. Então, aqui eu já acessei meu portal, tá? Se vocês tiverem dúvida em como acessar, deixem para mim no chat que eu volto com vocês sobre isso. Mas essa aqui é
aba que aparece para você quando você entra no portal, aqui tem o checklist. Eu sempre bato que o checklist é uma das abas mais importantes que você, expositor, precisa olhar. Porque aqui tem passo a passo de tudo, tem todos os itens importantes, então você consegue visualizar o que tem feito e o que não tem feito. Então, o que está concluído é porque eu já olhei e eu já fiz, e o que está pendente é porque eu ainda preciso olhar e fazer. E aí te dá uma visualização mais fácil e mais rápida do que você fez ou não fez, do que precisa ser feito e de como fazer, tá? Então, tirem um tempinho para ir olhando esses cards e finalizando. O credenciamento do time de vocês, vocês vão acessar aqui no menu lateral em credenciais e vai aparecer para vocês a quantidade de credencial que você tem disponível. Essa credencial segue a regra via manual, tá? Então, é uma credencial de expositor para cada 3 metros quadrados de área de stand. Então, o portal ele já faz o cálculo e já libera para você. Lembrando que essas credenciais de expositor, elas são de uso exclusivo do seu time que vai para o evento. Ela não pode ser utilizada por terceiros, então não pode ser utilizada por montadora, não pode ser utilizada por prestador de serviço. No entanto, que elas não são transferíveis. Se você tentar transferir essa credencial, eu tenho 50 credenciais, mas eu só vou usar 30, eu quero usar 20 para o meu prestador, não pode, o portal não libera, tá? Credenciais de serviço e de montagem de segurança, elas precisam ser compradas de forma adicional, salvo os casos que você contratou o seu prestador de serviço da nossa lista de fornecedores indicado, então, nesse caso, a credencial já está inclusa, ou o seu prestador de serviço e sua montadora é associado à Abra Sindiprom, aí nesses casos a gente bonifica, tá? Então, aqui o primeiro processo que eu vou mostrar para vocês é como associar um funcionário, um colaborador, que ele já participou de edições anteriores. Então, eu participei do Concord de 2024, então meu nome vai continuar cadastrado. Então, todos os nomes que vocês incluíram no ano passado, pensando em expositores que já estiveram em alguma edição do evento, ele continua cadastrado, tá? Então, você só vai precisar clicar aqui em associar credencial. Aqui no campo de colaborador, vocês vão ver que vai aparecer a listinha de todos os nomes já cadastrados em algum momento. Então, se for uma pessoa que foi no ano passado, você não precisa cadastrar de novo. Basta que você selecione o nome, escolha o tipo de credencial e clique aqui em confirmar. E ele já aparece para você essa credencial cadastrada, essa credencial associada. Se eu vou levar uma pessoa, eu tenho um colaborador da minha empresa que nunca foi, vai ser a primeira vez, então eu preciso associar e cadastrar ele no portal. Como eu faço isso? Eu venho aqui em cadastro de colaboradores, clico aqui em novo colaborador. Posso escolher a nacionalidade, então, se você tem um colaborador da empresa que não é brasileiro, eu consigo trocar para que ele não peça o CPF, peça sim o passaporte, tá? É só que só preciso que vocês alterem. Então, eu vou fazer aqui o meu credenciamento rapidamente, lembrando que todos os campos com asterisco são preenchimento obrigatório. Preenchi os campos obrigatórios, eu rolo a telinha aqui para baixo e aparece aqui para mim uma pergunta. O colaborador irá participar de uma edição do evento? O que significa que essa pessoa que eu estou cadastrando, ela vai no Concurso Show 2025. Então, eu faço dois processos em um. Eu cadastro e associo, porque se eu só cadastrar, eu vou ter que fazer o processo que eu mostrei para vocês ali no comecinho, de ir lá em associar e procurar o nome da pessoa. Então, como eu já estou fazendo os dois processos de uma vez, eu não preciso voltar na minha tela inicial e refazer. Então, eu ligo aqui o botãozinho, escolho o meu tipo de credencial, que é a credencial de expositor, e clico em salvar. Eu posso seguir o processo e continuar credenciando mais colaboradores ou eu posso finalizar. No meu caso, eu não vou cadastrar mais ninguém. E aí, voltando aqui na tela inicial, ele vai aparecer para mim as pessoas que eu já credenciei. E aí, ele me deixa de forma visual o tanto de credencial que eu tenho disponível, o tanto que eu tenho associado e qual é o meu total. Feito o cadastro, né, o credenciamento, a associação das credenciais, eu posso tanto excluir, então, se chegou em algum momento, precisou trocar de pessoa, você tem aí sua cota, utilizou todas, mas aconteceu de algum dos seus colaboradores não conseguir ir ao evento, eu posso vir aqui, excluir essa credencial
e ela vai voltar para a minha cota. Então, você consegue associar essa credencial a outro colaborador da sua empresa. Basta que você exclua. A gente só não consegue fazer, no caso, vocês não conseguem fazer esse processo aqui no portal, se a gente já, por exemplo, estiver em montagem, já tiver a credencial impressa. Se ela tiver impressa, ela vai ficar um checkzinho aqui verdinho. E aí a gente precisa fazer isso lá no CAEX, que é o Centro de Atendimento ao Expositor. Mas enquanto ela não está impressa, a gente consegue fazer esse processo. E aí, a partir do momento que você fez a associação das credenciais dos seus colaboradores, você pode agendar a retirada. Esse processo, gente, não é obrigatório, tá? É legal que vocês façam agendamento, porque vocês não precisam pegar a fila. Você vai chegar e as suas credenciais vão estar prontas só para que você confira e leve-as. Aí, normalmente, a gente indica que se você vai agendar a retirada, para que faça do seu time todo para agilizar o processo. E aí, nesse caso, como que você faz o agendamento? Clica aqui em novo agendamento, eu escolho o local de retirada, que vai ser sempre o CAEX, que é o Centro de Atendimento ao Expositor, e escolho a data. Então, você consegue fazer o agendamento a partir do primeiro dia de montagem até o primeiro dia de realização, então de 15 a 19. Então, a partir do segundo dia de realização, como cai bastante a retirada de credencial, a gente não libera mais porque o atendimento fica mais dinâmico. Então, aqui eu vou escolher a minha data de retirada, o meu horário. Lembrando, gente, que no primeiro dia de evento, na verdade de montagem, que é dia 15, o CAEX abre meio-dia, tá? Então, a partir do meio-dia, vocês conseguem retirar as credenciais. Se a sua montadora chegar às 8 da manhã, ou antes disso, para entrar com o maquinário, ela consegue acessar normalmente, inclusive você. A única coisa importante que vocês precisam se lembrar é de estar importando os EPIs necessários. Aqui eu preciso informar quem vai retirar e colocar o número de telefone. Clicando em confirmar, eu finalizo o meu agendamento. Se acontecer também de, eu não vou mais conseguir retirar, eu posso excluir ou editar. Se for outra pessoa que vai retirar, você consegue trocar aqui o nome e vai clicar em confirmar, ele vai salvar o agendamento novamente. Se você não for mais precisar retirar essas credenciais, basta que você clique aqui e ele vai excluir o seu agendamento. O nosso último menu aqui do item de credencial é o transferência de credencial. Como eu disse, gente, no comecinho da minha explicação, as credenciais que vocês já têm em contrato são credenciais de expositor e elas não são transferíveis, mas você consegue transferir credenciais de serviço, de montagem, de segurança, caso você tenha feito essa fazerem, se você e o seu prestador de serviço entraram num consenso que você vai comprar as credenciais, então você acessa o e-commerce, compra as credenciais. Assim que o pagamento é feito e é identificado, se você fizer por boleto, pode demorar até 3 dias úteis, por conta de compensação de banco, então pode ser que ele não caia na mesma hora, mas compensou, ele vai liberar para você, você vem aqui nessa aba e transfere. E aí você vai precisar escolher o seu beneficiado. Você só consegue transferir as credenciais para os seus prestadores de serviço associados ao seu contrato. Então vocês vão identificar aqui na minha tela que para mim não aparece nenhum porque eu não tenho nenhum prestador de serviço associado. Mas se você tiver, ele vai aparecer o nome do seu prestador. Aqui embaixo você vai escolher o tipo de serviço, que ele já aparece de forma automática, porque é o serviço que o seu prestador escolheu no momento de cadastro, o tipo de credencial, sendo ela serviço, montagem ou segurança, e a quantidade. Fazendo todo o preenchimento dos campos, você clica em salvar e o seu prestador recebe diretamente essa quantidade. Dois pontos importantes, tá? O seu prestador vai fazer o credenciamento da mesma forma que você faz. Então, o processo é o mesmo. E o segundo é que credenciais transferidas a gente não consegue desfazer o processo. Então, se você vai transferir, presta atenção para quem você está transferindo, a quantidade, porque suponhamos que você vá transferir para a sua empresa de limpeza 10 credenciais de serviço e você transferiu 12. A gente não consegue mais fazer com que essas duas que foram a mais volte para a sua cota para que você transfira para outro prestador, tá? Então é um processo que precisa só um pouquinho de atenção. E assim que vocês forem fazendo essas transferências, vocês podem clicar aqui em visualizar histórico e ver de forma mais fácil para quem que você transferiu todas as suas credenciais compradas.
Gente, o processo é esse. Ele é simples, eu sei que às vezes para um expositor que nunca fez, no começo dá um pouquinho de dúvida, mas a partir do momento que você faz um, faz dois, o processo é muito igual, né? Muito parecido e aí ele vai sem muitos problemas. Gente, alguém ficou com alguma dúvida que queira abrir o microfone para falar? Ótimo. Rosane, boa tarde, bom dia. Bom dia. Tem uma dúvida aqui. Eu tenho a empresa que vai montar o meu estande e eu tenho o meu pessoal que vai montar o meu material. Então, são meus funcionários. Uhum. Eles entrariam nessa relação de que maneira, por favor? Tá, vamos lá. Todo mundo que faz parte da empresa expositora, que são colaboradores, independente se ele vai durante a montagem, se ele vai montar uma máquina ou por acaso às vezes acontecem de vocês precisarem que o próprio funcionário de vocês monte uma tenda, um stand, ele ainda acessa o período todo com credencial de expositor, tá? Credencial de montadora, de montagem, é só para realmente uma empresa que é montadora. Ela vai literalmente fazer a montagem, ela é uma terceira contratada e ela presta esse serviço específico. Mas se o seu funcionário for durante o período de montagem e for montar qualquer coisa dentro do stand, ele ainda acessa com credencial de expositor. E ele vai usar ela tanto para montagem, realização e desmontagem, sem ter a necessidade de fazer ela, de fazer uma troca, né? Ok, obrigado. Obrigado. Imagina. Lô, é o Gui. Oi, pode falar. Lô, tem uma dúvida no chat perguntando sobre as credenciais de caminhão muque, empilhadeira, essas coisas. Você pode falar como funciona as credenciais para fornecedores oficiais nossos? Posso sim. Gente, se você, por exemplo, contratou uma empresa de aduaneiro ou que vai fazer esse processo para você de levar a máquina lá para o pavilhão e ela está na nossa lista, a credencial já está inclusa no valor que você pagou, tá? Mas normalmente, quando é uma empresa que ela só vai entrar lá no pavilhão e vai descarregar uma máquina e sair, ele não paga essa credencial. Ele vai pagar ali o tempo de uso do estacionamento, mesmo que seja uma carga e descarga. Mas a credencial para empresas que são oficiais, que estão na nossa lista, ela não precisa, ser comprada. Ficou claro? Fernanda, consegue sim, tá? Na nossa lista de fornecedores, você acessa ali o portal. Deixa eu mostrar para vocês rapidinho. Aqui no portal, vocês vêm aqui em documento, download de documentos e tem a lista aqui de fornecedores. Na lista de fornecedores, vocês conseguem encontrar algumas empresas que fazem esse serviço de levar máquina, empilhadeira, munk, e aí vocês contratam direto, é um fornecedor indicado por nós, então você não precisa fazer a compra de nenhuma credencial. E isso serve para qualquer tipo de fornecedor, seja ele uma montadora, seja ele qualquer outra coisa que a gente indique aqui, você não precisa fazer a compra da credencial, porque é um serviço indicado. Então, no valor que você vai pagar, já está incluso essas credenciais. Gui, tem mais alguma dúvida no chat? Lohane, oi, Oi, bom dia. bom dia. É, tudo bem? O Gui estava respondendo ali no chat e ele comentou assim, que tem a possibilidade de retirar uma credencial provisória no CAEC. No caso, só apenas para entregas, não o Munk a gente sabe que tem que fazer na verdade tem que contratar um fornecedor parceiro, ou se caso não for parceiro, ok, a gente precisa adequar ali a questão da compra, enfim. Mas Exatamente. para essa credencial provisória no CAEX, caso precise efetuar ali a retirada, você poderia mostrar, por gentileza, como faz esse processo? Normalmente são casos muito específicos, tá? Que a gente usa uma credencial de uma provisória. É um colantim que a gente faz lá na hora, não é o expositor que faz esse processo, mas é muito específico. Assim, a pessoa contratou alguém que vai entregar um chopp, ele vai entrar e sair e só entregar um produto no horário de manutenção. Aí, às vezes, a gente avalia o caso a caso e libera uma provisória, que é literalmente um colante que a pessoa cola na roupa, ele tem um tempo ali para entrar e sair, entrega e sai, tá? Mas, reforçando, empresas que forem fazer a carga e descarga para vocês ali no pavilhão da parte de maquinário, não precisa, porque não vai literalmente usar. A gente começa a montagem às 8 da manhã do dia 15. Até meio-dia, as credenciais
não são obrigatórias, vamos dizer, tá? A partir do meio-dia, você saiu, voltou, vai precisar de credencial. Se for só para fazer descarga, aí a sua empresa consegue entrar, ele vai entrar lá pelas docas, faz a descarga e sai. Só vai precisar verificar o tempo que ele vai demorar para fazer essa descarga por conta do pagamento ali do estacionamento. Na próxima semana, gente, na próxima não, dia 5. Dia 5 a gente vai ter um encontro com o nosso time de operações. E eles vão falar um pouquinho sobre isso, tá? Eles falam os valores dos estacionamentos, qual é a rua de entrada. Então, vocês que têm dúvida em questão a isso, por conta de descarga de maquinário, eu peço para que vocês participem para poder tirar essas dúvidas de forma mais certinha, tá? Ficou Obrigada, claro, Joelle? Lohane. Ficou claro. Imagina. Valeu. Oi, Gente, Lohane, Camilo pode falar. aqui. Uma pergunta. Eu chego lá no dia sábado, eu posso ingressar ao evento desde esse dia ou tenho que esperar até o dia do começo do evento? Você fala que você vai chegar em qual dia? O dia é sábado, mas eu gostaria de verificar que tudo está dando certo com a montadora desde o dia sábado ou domingo. Expositor consegue acessar desde o dia 15, tá? Dia 15, se eu não me engano, é uma sexta? É uma sexta-feira. Então, se você chegar sexta, você chegar sábado, você consegue acessar o pavilhão. A única ponto importante é que precisa estar de calça, sapato fechado, capacete, tem que estar com os IPIs, tá? Se você tem dúvida do que a gente pede de EPI, olha o nosso manual do expositor, que lá está descrito. Mas sem EPI ninguém entra. Então, se você for de bermuda, de blusa cavada, sem capacete, de chinelo, de sandália, não entra. Mas a partir do dia 15, expositor, estando credenciado, acessa sim o pavilhão, apenas precisa estar com os EPIs. Tá, obrigado. Imagina. Gente, mais alguém com alguma dúvida que queira abrir o microfone? Pessoal, eu vou dar uma olhada nas dúvidas que tem no chat e vou respondendo, tá? Mas enquanto isso, só para a gente não ficar travado, eu vou chamar o Glauber para falar um pouquinho para vocês sobre e-commerce e seguro. Oi, pessoal, bom dia. Eu sou o Glauber, sou analista de e-commerce aqui na Informa. Comigo aqui está o Tom, ele vai nos ajudar aqui no chat também. Então, se vocês tiverem dúvida durante as apresentações, por favor, vão colocando no chat, ou se vocês preferirem, guardem a dúvida para que a gente possa tirar aqui ao vivo também, se vocês quiserem. Eu vou pedir licença para compartilhar a minha tela, só um minuto. Vocês veem minha tela? Estamos vendo sim. Perfeito. Então, gente, eu acho que a primeira coisa que eu preciso falar aqui é, vocês acabaram de ver o portal do expositor, que a Lô mostrou para vocês aí, e nesse portal existe uma aba chamada Contratos. Nessa aba, vocês conseguem ver os itens que já foram adquiridos por contrato para o stand de vocês. Então, por exemplo, pode ser que no seu contrato já exista o Leadster, que é o coletor de contatos. Então, se esse produto, principalmente esse produto, o Leadster, se ele aparecer nos itens do seu contrato, olhando lá na aba de contratos, no portal do expositor, é só arrastar para cima que vocês vão conseguir ver isso. Se ele já aparecer lá, significa que você não precisa realizar a compra de um novo Leadster. Por quê? Porque o Leadster se trata de uma licença de uso. E por se tratar de uma licença de uso, não há a necessidade de realizar a compra de um novo produto, tá bom? Essa licença de uso, ela já permite um número ilimitado de usuários, tá bom? Então, quantos vocês quiserem que usem esse aplicativo, eles já podem usar sem problema algum. Agora sim, podemos começar a apresentação sobre o e-commerce. Como eu falei, é na tela do portal do expositor que vocês vão fazer acesso ao e-commerce, vão poder também olhar na aba contrato, logo ali abaixo de download de documentos, os itens que vocês já têm em contrato. Mas para acessar o e-commerce, a gente vai na aba e-commerce. E nessa aba, eu acho muito importante trazer para vocês que é extremamente necessário que vocês observem todas as informações sobre a sua empresa, o e-mail para envio da nota fiscal, se essas informações estão corretas. Por quê? Porque
a inconsistência de alguma dessas informações, a falta de alguma dessas informações pode acabar influenciando na finalização da compra. Por exemplo, o não preenchimento do campo bairro pode acabar tornando o status da sua compra como compra não autorizada. Então, assim, observem se todas as informações estão corretas, observem se falta alguma dessas informações e nos avisem, se for o caso, para que a gente possa corrigir, para que vocês não tenham nenhum tipo de contratempo para finalizar as compras no e-commerce. Então, se você viu que está tudo certo, todas as informações estão corretas, você vai clicar em verifiquei e concordo, acessar o e-commerce. Acessando o e-commerce, é essa tela que vocês vão ver. Obviamente, a gente não vai para Concrete, a gente não vai ver Intermodal 2024, a gente vai ver Concrete Show 2025. Aqui é apenas um exemplo ilustrativo para vocês. Nessa tela, a gente vai conseguir ver as categorias dos produtos que estão disponíveis para o seu evento. Você vai poder ver também o nome da empresa, o e-mail da pessoa que está logada, o contrato também. Às vezes, a mesma empresa tem mais de um contrato. Então, se você deseja fazer a compra no contrato X ou no contrato Y, observem isso também quando forem fazer o login, tá certo? Vocês têm acesso também nessa página ao carrinho de compras que, passando o cursor do mouse, ele já abre um pop-up com todos os itens que foram adicionados ao carrinho. Então, observem também, caso necessitem, os itens que vocês já adicionaram para fazer a compra, tá? E clicando em uma dessas categorias, eu trouxe um exemplo aqui da energia elétrica. Essa tela que a gente vai ver, tá? Aqui é um recorte, eu trouxe para vocês apenas um recorte dos produtos que vão aparecer na tela. Aqui a gente vai ver os valores desses produtos, as quantidades que vocês desejam, e eu acho importante dizer que para expositores internacionais vai aparecer sim lá o valor em dólar, mas no fim das contas esse valor vai ser cobrado em real, tá certo? Vai haver a conversão e tudo mais, e vai ser cobrado em real. Passada essa fase, é aqui que a gente se encontra, né, na finalização da compra. Aqui a gente vai ter os detalhes sobre os valores daquela compra, no caso, o valor bruto do pedido, os impostos retidos, o valor que vai ser pago naquele primeiro momento, e você vai poder finalizar a compra. Mas, Glauber, eu coloquei 3 kVA e, na verdade, eu preciso de 5. Como é que eu faço? Você não precisa excluir para adicionar novamente esse produto. Você pode simplesmente, aí no centro da tela, ajustar essa quantidade, assim como você pode também remover, se for o caso, tá certo? Partindo para a finalização, para a parte do pagamento desse pedido, vocês vão poder escolher as formas de pagamento que no e-commerce estão disponíveis. O cartão de crédito e o boleto, tá? Eu acho importante dizer que o boleto ele só é disponível no e-commerce. Se você for fazer no KX, o boleto ele já não se encontra mais disponível. No KX, apenas dinheiro, crédito, débito e Pix, tá certo? Então, se a sua empresa, por acaso, tem algum processo que precisa realizar essa compra via boleto e precisa do vencimento máximo, que no caso é de 7 dias, então se agilizem, organizem essa compra, conversa com a sua montadora, vê a necessidade do seu stand e realize essa compra o quanto antes. Eu já vou falar sobre os prazos do e-commerce, o fechamento e tudo mais, mas é uma dica que eu dou para que vocês não tenham nenhum tipo de contratempo lá na frente, não precisem enfrentar filas no KX, esse tipo de coisa. Então, assim, escolheu a sua forma de pagamento. Se for cartão de crédito, você vai adicionar as informações do cartão e vai finalizar a compra. Se for boleto, eu trouxe um exemplo, e aí, cartão de crédito, obviamente, quando você finaliza, ele já vai fazer a compensação automática e tudo mais, e a compra vai ser feita. Se for boleto, é essa tela que a gente vai ver. Nessa tela, a gente consegue imprimir o boleto, né, para fazer o pagamento, para realizar aquele pagamento. E é nessa tela também que vocês têm acesso ao número do pedido. É importante que vocês tenham o número do pedido com vocês, porque se por acaso vocês precisem tirar alguma dúvida, se por acaso vocês precisem solicitar um reembolso, o número desse pedido é essencial para que a gente possa ter maior agilidade para atendê-los nesse tipo de necessidade, tá certo? Como eu falei, aqui é um exemplo de boleto, você pode imprimi-lo aqui, mas Glauber, eu perdi o meu boleto ficou no outro computador, como é que eu faço? Eu não tenho mais acesso. Basta você acessar a sua página do e-commerce novamente, acessar a aba Meus Pedidos, e é essa tela que a gente vai ver aqui, tá? A gente vai ver os pedidos e os itens referentes àqueles pedidos. Então, na primeira parte, a gente vai ter o número do pedido, a data em que ele foi feito, os itens, os produtos, né, que foram comprados naquele momento, a forma de pagamento escolhida, o valor que vai ser pago sobre aquele pedido,
E o status. Lembra que lá atrás eu falei sobre o não preenchimento de algum dos campos do cadastro de vocês lá no portal do expositor? Por exemplo, se você não tivesse preenchido o campo bairro, se ele estivesse em branco, muito provavelmente ia aparecer aqui no status compra não autorizada. Então, eu falo tudo aquilo sobre verificar se as informações estão corretas, se está faltando alguma coisa, justamente por isso, porque a sua compra ela vai ter forte influência das informações que são adicionadas em cadastro. Então, se não foi adicionado, por exemplo, a compra vai dar como não autorizada, tá certo? Aqui eu abri desses pedidos que já foram feitos, né, como exemplo, o pedido 47622 de energia elétrica adicional. Aqui a gente vai poder reimprimir o boleto, né, sobre aquela ideia que eu comecei e já trouxe outra coisa no meio, mas agora eu estou finalizando. Você vai reimprimir o boleto caso você não tenha mais acesso àquele primeiro boleto que você fez a impressão naquele primeiro momento. Você vai poder ver também as informações dos impostos retidos sobre aquela compra, clicando em ver mais informações. Informações importantes sobre reembolso. A solicitação de reembolso ela deve ser feita em até 7 dias após a compra. Então, levem em consideração esse prazo para solicitação de reembolso, tá certo? Além dos 7 dias após a compra, é necessário também levar em conta 48 horas antes do início da montagem. Então, o início da montagem de Concrete Show acontece no dia 15. Então, isso significa que se eu fizer uma compra no dia 8, teoricamente eu teria 7 dias para realizar essa solicitação. Mas, devido também a esse requisito das 48 horas prévias ao início da montagem, então eu só poderia fazer essa solicitação de reembolso até o dia 13, pois 14 e 15 compreendem as 48 horas antes do início da montagem. Então, fiquem atentos a essas datas, tá bom? Fora desses prazos, existem sim algumas exceções, mas são poucas, então a gente não consegue fazer os reembolsos fora desse prazo, exceto em alguns casos que eu vou mostrar para vocês agora. Que exceções são essas? A primeira delas é a duplicidade de produto. Lembra que eu falei lá atrás para vocês olharem no contrato de vocês os itens que já foram adquiridos em contrato? Então, se por acaso você já tem o list em contrato e realizou uma nova compra no e-commerce, já fez o pagamento, já fez tudo, mesmo que esteja fora do prazo, a gente consegue sim fazer esse reembolso para que você não saia lesado, para que você não tem esse gasto desnecessário, uma vez que você já tinha esse item em contrato. Inviabilidade técnica é um outro ponto que é elegível para reembolso fora do prazo. Por exemplo, vamos supor que você comprou um ponto hidráulico e seu piso é baixo e não vai dar para instalar o seu ponto hidráulico. É apenas um exemplo, tá? Estou trazendo apenas um exemplo hipotético para vocês. Aí sim, já que não vai ter como instalar e você fez essa contratação, a gente precisa sim fazer esse reembolso para você, para que você mais uma vez não saia lesado. Então a gente consegue sim, mesmo fora do prazo, fazer esse reembolso. E, por fim, o último ponto elegível para reembolso fora do prazo é uma eventual não entrega do produto. Vamos supor que eu contratei um recepcionista bilíngue. E esse recepcionista ele acabou não se apresentando para o trabalho. Nessa situação hipotética, a gente também consegue realizar esse reembolso sem problema algum. Afinal de contas, você comprou um produto que não lhe foi entregue. Então, a gente consegue sim fazer esse reembolso. Eu acho que informações importantes sobre reembolso também remetem ao fato de que se você fez um pedido com vários itens, vamos supor que você fez um pedido com 3 KVAs, o Lidster que já está no seu contrato e um ponto hidráulico. Eu não consigo realizar o cancelamento de apenas um item dentro do pedido. Então é importante que vocês saibam que o cancelamento ele é feito de forma integral. Então eu vou cancelar devido à duplicidade do lister, o pedido todo, mas aí vai ter que ser feita uma nova compra dos 3 KVAs e do ponto hidráulico. Então, dentro de um mesmo pedido, com vários itens, eu não consigo cancelar apenas um, eu não consigo fazer o reembolso de apenas um desses produtos. Então, o cancelamento é feito de forma integral, tá certo? E aí vai ter de ser feita uma nova compra, com aqueles itens que já foram entregues, ou com aqueles itens que vocês ainda desejam seguir com eles. Fechamento do e-commerce. Aqui é talvez a informação mais importante dessa apresentação sobre e-commerce. O e-commerce para Concrete Show
se encerra no dia 8 de agosto. Então, vocês têm até o dia 8 de agosto para realizar as compras para o seu stand. E aqui eu trago prioridade para itens operacionais. Se vocês precisam de itens operacionais para o seu stand, como energia elétrica, como ponto hidráulico, como ponto de ar comprimido, se for o caso, conversem com a montadora, vejam a necessidade e realizem essa compra o quanto antes. Por que que eu falo isso? Porque a gente passa para o time operacional, para o time que vai estar em pavilhão, organizando essa logística de entrega, um relatório com as informações dos pedidos de itens operacionais para que eles estejam em pavilhão e façam essas instalações. Então, se você precisa disso, realize o quanto antes, porque depois dessa data eles já vão estar com esse relatório em mãos. E aí vai ser mais difícil. No CAEX, esses itens, eles estão sujeitos à disponibilidade. E é por isso que eu peço prioridade nessas compras desses itens, tá bom? Além de que pode haver filas, ninguém gosta de fila, eu particularmente não gosto, eu não sei vocês, eu imagino que não também. Então, evitem filas. Outra informação importante sobre o fechamento do e-commerce é o vencimento dos boletos. Os boletos para o e-commerce de Concrete Show, eles estão disponíveis até o dia 8 de agosto também, assim como o fechamento do e-commerce. Isso quer dizer que se eu fizer uma compra via boleto, com pagamento via boleto, no dia 4, eu vou ter 4 dias de vencimento. Se eu fizer no dia 1, aí sim eu vou ter os 7 dias. Então, se a sua empresa precisa passar por esse trâmite dos 7 dias de vencimento do boleto, realizem essa compra o quanto antes, no máximo até o dia 1, porque a partir do dia 2, esse limite ele vai diminuindo. Se eu fizesse a compra no dia 6, por exemplo, eu teria 2 dias de vencimento, no caso que seria o dia 8, tá certo? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, se vocês tiverem algum tipo de solicitação, algum tipo de sugestão, sugestões são sempre muito bem-vindas. Vocês podem entrar em contato com a gente através do e-mail e-commerce com 2 M's de Maria, @informa.com, ou vocês podem entrar em contato com a gente também através do nosso WhatsApp, caso vocês se sintam mais à vontade. Nosso WhatsApp é o 11, né, o DDD 11 98949 8999. Temos dúvidas sobre e-commerce? Não, no chat não tem nenhuma dúvida, Glauber. Então, maravilha. Mas, gente, se precisarem, estamos à disposição, tá bom? Agora vamos falar sobre o seguro. O seguro que a partir de 2025 passou a ser cobrado com mais vigor, né? Sempre foi um item obrigatório, sempre foi uma obrigação contratual ter um seguro para o stand, mas a partir de 2025 a gente passou a solicitar a pólice de seguro ou a contratação de um seguro com mais vigor. Por quê? Porque vai haver fiscalização devido à observação que nós fizemos no último ciclo de acidentes em eventos de outras organizadoras, que não vem ao caso aqui informar nomes, etc., mas a gente observou que esses acidentes vinham acontecendo e lesando os expositores. Então, para proteger os nossos expositores, para proteger os nossos visitantes, a gente passou a tratar o seguro como um item de extrema importância para as nossas exposições, para as nossas feiras, tá certo? E como é que eu faço, Glauber? Você tem 2 vias para realizar a regularização do seguro do seu stand. A primeira delas é realizando a contratação com a sua seguradora, caso você já tenha uma, não tem problema nenhum que você realize a contratação com a seguradora à sua escolha. E a segunda via é contratando com a nossa parceira oficial, que é a seguroexpositor.com, tá? Caso vocês desejem conhecer, o Tom vai colocar aí no chat o link para que vocês acessem a plataforma, para que vejam as apólices oferecidas. E aqui eu trouxe para vocês a tela da plataforma para que vocês se ambientem já, caso precisem. Obviamente a gente vai clicar em Informa Markets, afinal é a Informa que organiza a Concrete Show. Clicando em Informa Markets, essa tela que a gente vai ver, a tela dos eventos disponíveis. A gente vai clicar aqui em Concrete Show, é o nosso evento, né? O evento que a gente vai expor, que a gente vai participar. Clicando em Concrete Show, a gente vai ver as apólices disponíveis para esse evento, tá bom? A primeira delas faz parte do plano Essential, e nesse plano a gente tem uma cobertura sobre responsabilidade civil do expositor em até R$1 milhão, cobertura sobre acidentes pessoais, tanto para staff, equipe, quanto para públicos, visitantes que estão ali
de até R$ 150 mil por pessoa, máquinas, equipamentos, imobiliário de até R$ 20 mil, tá certo? E o valor dessa policy é de R$ 995. Eu acho importante trazer para vocês que aparelhos periféricos como notebook, celular, tablets e seus acessórios como carregador, capinha, fone de ouvido, nada disso entra no guarda-chuva da cobertura dessas apólices, tá bom, pessoal? Plano full. No plano full, a gente tem a cobertura sobre responsabilidade civil do expositor de até R$ 1,5 milhão, acidentes pessoais de staff e público de R$ 150 mil por pessoa, máquinas, equipamentos, imobiliário de até R$ 50 mil. E o valor dessa apólice é de R$ 1.352. Aqui se aplica a mesma regra sobre aparelhos periféricos, tá certo? Glauber, eu só posso contratar com a seguradora que vocês indicam, é isso? Não, vocês podem contratar com a seguradora que vocês desejarem, não há problema algum, desde que a sua policy cumpra com os requisitos que são ter uma cobertura de 5 vezes o valor do stand, cobrir responsabilidade civil, cobrir acidentes de pessoal, tanto para staff, a sua equipe, quanto para o público, e cobrir também equipamentos, máquinas e mobiliário. Eu já tenho seguro empresa, eu posso manter? Sim, como eu já disse, você pode sim manter o seu seguro empresa, desde que cumpra com os requisitos falados anteriormente. Qual deve ser a validade da apólice? A apólice ela deve ter vigência do primeiro dia de montagem ao último dia de desmontagem. Mais dúvidas frequentes. Como eu apresento a minha apólice? Caso você contrate uma apólice com a seguradora que você já tem contato, enfim, que você já encontrei uma seguradora que eu quero contratar com ela, tudo bem, você pode fazer isso, cumprindo com os requisitos, e você precisa basicamente enviar para a gente no e-mail seguro.expositor@informa. Mas se você faz a contratação com a nossa seguradora parceira oficial, não há a necessidade do envio. Por quê? Porque a partir do momento que aquele pagamento é reconhecido, a partir do momento que aquela apólice entra em vigor, essas informações elas já são passadas para a gente automaticamente. Então, não há necessidade se você faz a contratação com a nossa seguradora parceira oficial, tá certo? Mas se faz com a seguradora alheia a nós, aí sim a gente precisa receber. Para mais de um stand com o mesmo CNPJ, é necessária a contratação de mais de uma apólice? Se mais de um stand compartilham o mesmo CNPJ, uma apólice apenas é suficiente para cobrir 2 ou 3 stands, indifere o número de stands, desde que eles compartilhem o mesmo CNPJ. O que deve ser levado em consideração aqui é que a policy ela deve ser vinculada ao stand com maior metragem. Então, se você tem 3 stands, um com 10 metros, um com 30 metros e um com 70 metros, quando você for fazer a contratação, você vai levar em conta o com maior área, que é o de 70 metros, tá certo? O seguro emite nota fiscal após a compra? Os contratos de seguro não estão sujeitos à emissão de nota fiscal. O documento obrigatório é a apólice ou bilhete nos termos do artigo 758 do Código Civil. Então, a própria apólice já serve como documento fiscal, caso vocês precisem. Em caso de não apresentação da apólice de seguro, o que pode acontecer? A não apresentação da apólice, ela pode ocasionar no atraso do início da montagem do seu stand. Por quê? Porque, como eu falei lá atrás, vai haver fiscalização. A fiscalização leva tempo, ela precisa verificar em algumas bases de dados se aquele documento foi enviado, se não foi. Caso você tenha enviado, a fiscalização nem vai no seu stand. Por quê? Porque assim, ele já tem o relatório de quem enviou, de quem está tudo certo, de quem está regularizado. Mas a fiscalização ela vai sim naqueles stands que não entregaram a policy. E aí essa checagem de informações leva tempo. E a gente sabe que a logística de pavilhão ela é muito apertada, o cronograma é muito enxuto. Então, por favor, se atentem a esse tema. Esse tema é muito importante. O seguro é muito importante para que vocês regularizem isso o quanto antes.
Como contratar o seguro para expositores internacionais se eles não têm CNPJ? Caso você represente algum expositor internacional, basta que você faça acesso à página do e-commerce desse expositor, que vai haver uma aba chamada taxas, e nessa aba vai ter o seguro lá para que ele faça a contratação. O caminho é diferente, mas no fim é basicamente a mesma coisa. Os valores, inclusive, são iguais, tá? Então não há acréscimo de valor, o valor é igual. Então basta você acessar o e-commerce e realizar a contratação por lá. Mas também serve, se esse expositor já tiver um seguro, também serve, tá certo? Isso é importante que se diga. Eu divido o mesmo stand com outros expositores, ou seja, com outros CNPJs. Eu preciso de uma policy para cada um? Aqui são duas vias. Vocês podem sim realizar a contratação individual de cada um desses co-expositores, sem problema algum, cada um fazendo a sua policy, não tem problema nenhum. Mas vocês também podem realizar a contratação de uma apólice apenas que cubra todos os co-expositores. Basta que vocês, na hora da contratação, vamos supor que nós temos três empresas dividindo o mesmo stand, X, Y e Z. Quando a empresa X for fazer a contratação para os três, a empresa X ela precisa informar na apólice os co-segurados, que são a empresa Y e a empresa Z. Tá bom? Contratei montagem em forma. Preciso contratar seguro? Em 2025, não. Mas eu preciso dizer para vocês que a apólice referente à montagem em forma, a apólice de seguro referente à montagem em forma, ela cobre até determinado ponto, que é a estrutura física do stand. Passou disso, essa apólice ela já não tem mais cobertura. Então, se você deseja uma cobertura mais ampla, uma cobertura que proteja o seu time, que proteja as suas máquinas, equipamentos, o seu mobiliário, enfim, aí sim é necessário realizar a contratação de um seguro, tá certo? Porque o seguro referente à montagem em forma, ele só vai até a estrutura física do stand. Apresentação da apólice. Então, para a Concrete Show, nós precisamos receber essa apólice até o dia 1 de agosto. Por quê? Porque a gente precisa atualizar nossos bancos de dados e passar essas informações para o nosso time operacional, que é quem vai acionar a fiscalização e tudo mais. Então, a gente precisa desses documentos até o dia 1, no máximo até o dia 1, para a gente ter tempo hábil para atualizá-los, para atualizar o time operacional, para que eles estejam em pavilhão com todas essas informações corretas, tá certo? Então, se vocês tiverem algum tipo de dúvida, se vocês tiverem algum tipo de solicitação, entrem em contato com a gente, tá bom? Vocês podem entrar em contato pelo mesmo e-mail que vocês enviam a apólice, caso vocês contratem com a apólice terceira, tá? Que é o seguro.expositor@informa.com, ou vocês podem também falar com a gente via WhatsApp, caso se sintam mais à vontade, que tem o DDD 11 e o número é o 98949 8999. Eu vou deixar essa tela um pouquinho aqui, enquanto eu tiro dúvidas caso existam. Caso exista algum tipo de dúvida. Temos dúvidas para seguro? Aqui tem no chat, eu já estou respondendo. Fechou. Então, gente, se vocês precisarem, nós temos um time pronto para ajudá-los. Nós estamos à disposição. Entre em contato com a gente, tá? A gente está aqui pronto para ajudá-los. Oi, Vitor, tudo bem? Opa, bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu tenho uma dúvida. O Tom tinha até entrado em contato comigo, mas depois que a gente conversou, teve uma mudança. Eu tenho um stand externo e eu tenho um stand interno. A primeiro momento, eles tinham o mesmo tamanho, só que nós tivemos uma alteração e o meu stand externo, ele é bem maior do que o interno. O externo é 81 e o interno é 60. Só que o meu stand externo, eu vou apenas expor as minhas máquinas, não existe um projeto. Então, a gente vai colocar uma tenda inflável mesmo, que nós temos aqui da Planar, nós vamos expor os nossos caminhões lá. E a minha dúvida é, o meu projeto mesmo, né, projeto, arquiteto, tudo, RRT, eu tenho para o stand interno. E eu já havia contratado. E aí eu estou na dúvida se é necessário fazer a troca ou o complemento, ou quem que pode me ajudar, ou se eu posso manter o contrato que eu já tinha feito. Eu acho que até 60 metros eu consigo ainda no plano mais simples, mas acima, pelo que eu entendi, eu preciso do plano, do outro plano, né?
Sim, eu entendo. Vitor, o que é que eu posso dizer para você? Eu acho que a principal informação aqui você tem que levar em consideração o valor do seu stand. No caso do. Você já fez a contratação, né? Tudo certo, beleza. E você tem que levar em consideração o valor do seu stand. Por quê? Porque a gente tem a cobertura sobre responsabilidade civil, que no caso seria, a gente usa como teto para diferenciar as duas apólices. Se o seu stand ele tiver o valor menor que 200 mil, ele não passa de 1 milhão. Então ele pode se enquadrar na modalidade Essential sem problema algum. Mas se o seu stand, o maior deles, ultrapassa, né, esse valor, aí a gente precisa ver uma adequação, caso seja necessário. E aí a gente pode falar no caso você fez com a gente, né, salvo engano, e aí a gente pode ver com a seguradora, com a seguroexpositor.com, a melhor forma de a gente fazer isso, sem problema nenhum. Né? Você fala 200 mil, o valor que eu paguei pelo espaço. Isso, exato. Ah, não, beleza. Não, então acho que nesse caso não vai ser necessário a troca. Então, maravilha. Então pode Obrigado. ficar tranquilo que tá tudo certo, tá bom? Temos mais dúvidas? Só essas, Glauber, por enquanto. Então, fechou. Gente, muito obrigado pela atenção. Lô, muito obrigado pelo Eu que espaço. agradeço. Tchau, tchau, gente. Gente, antes de passar para o nosso último assunto, eu vou deixar aqui para vocês no chat um textinho sobre a nossa assessoria de imprensa, tá? Para vocês, uma oportunidade para ampliar a visibilidade. Então, basta que vocês entrem em contato, falem com a assessoria, tá? Para ver no que eles podem ajudar vocês a trazer para o evento, o que vocês vão levar de novidade, o que vão apresentar no evento desse ano, tá? Então, deixei e-mail, deixei o nome da Bárcia, basta que vocês entrem em contato. E o nosso último assunto de hoje vai ser sobre convites VIP. Eu chamo o Denis para falar um pouquinho para vocês. Passar aqui rapidinho para vocês. Seu fone está bem baixinho, Denis. Melhorou? Deu uma melhorada. Pessoal, então vamos lá. Eu vou passar rapidinho aqui como funciona o sistema de convite VIP. Eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês. Se já estão vendo? Já estamos sim. Perfeito. Obrigado. Bem, vamos lá. Aqui é o mesmo portal que a Lorane estava mostrando para vocês. Uma das opções do menu lateral aqui vai ser a de convidados. É nela que a gente vai acessar o sistema de convite VIP. Aqui, logo na primeira tela, vocês vão ter... O sistema não é complexo, tá? Logo na primeira tela, vocês vão ter a quantidade de VIPs restantes e a quantidade de VIPs já enviados por vocês. E aqui, os 3 botões principais, aqui é onde vocês vão fazer o disparo dos seus convites. Gerencie os seus convidados. Vocês, nesse caso aqui da minha conta teste, eu tenho 72 convites para enviar. Aqui dentro a gente tem algumas opções, mas são 2 principais. Um é um envio individual, ou seja, você vai fazer o envio 1 a 1, vai informar os dados de uma pessoa e enviar o convite para ela. E o upload de lista, você vai fazer uma planilha e pode enviar até 50 convites de uma vez. Vou mostrar como é que funciona aqui rapidinho os dois. Eles são bem simples. A gente precisa de 5 informações. Aqui é o convite único. Eu vou enviar um convite teste aqui. Empresa teste. Nome, sobrenome, o e-mail que você vai disparar. Esse aqui, a razão social, é a empresa do seu convidado. E o tipo de convite, se você vai enviar ele em português ou em inglês. É só preencher os 5. Apertar em continuar, ele vai dar o aviso que a mensagem foi enviada com sucesso. Onde eu sei que eu enviei um convite para Iracema, não acompanha seus convites. Este segundo botão aqui de baixo, você tem acesso a todos os seus convidados e seus status. Eu vou voltar nele aqui após mostrar a importação de lista, tá? Depois que você enviar este convite, eles vão receber um HTML igual a esse no e-mail deles.
dizendo que a sua empresa, que sai aqui, a empresa de vocês que vocês estão enviando, está convidando ele para se cadastrar como VIP. Esse aqui é um botão que ele aperta para fazer o credenciamento dele. Quando ele acessar esse botão, o que ele vai acontecer com ele? Ele vai ter os e-mails dele já preenchido, ele digita a senha, preenche os dados cadastrais completo e no final ele já tem a possibilidade de imprimir o convite. Ele vai receber um e-mail de confirmação de que ele fez o cadastro dele, que ele é um visitante VIP e ele pode imprimir a credencial dele antecipadamente, tá? Bom, voltando aqui no nosso sistema de gerenciamento, eu vou mostrar como funciona agora o upload de lista, ou seja, como a gente faz para convidar várias pessoas de uma só vez. Aqui no upload a gente vai ter as instruções de como funciona. Este botão você baixa a planilha modelo, que precisa invariavelmente ser usada para preenchimento. Depois você preenche os arquivos, faz o upload aqui e você tem um limite de 50 convites por Excel. Vou mostrar a planilha para vocês, que na verdade ela nada mais é do que os mesmos dados do envio único, só que em lista. Ela é neste modelo aqui, você não precisa mudar formato, não pode mudar nada, tá? É só fazer o preenchimento. Colocar nome, sobrenome, e-mail, empresa e tradução. O que é a tradução? Quando você quiser enviar um convite em português, aquela última coluna você precisa preencher com o valor POR maiúsculo. Se você quiser enviar o convite em inglês, ENG no campo tradução. Tá aqui a instrução, caso vocês precisem, é só dar uma lidinha na tela. E aí você escolhe o arquivo. Eu tenho um modelo já aqui preenchido, mas eu fiz um preenchimento faltando alguns campos, porque eu queria só mostrar para vocês que, como todos os campos são obrigatórios, todos os campos da planilha precisam estar preenchidos. Caso você importe alguma planilha com alguma linha com erro, vocês vão encontrar aqui. O erro ele vai te trazer em qual linha está e qual é o campo faltante. Ou seja, nome, sobrenome, e-mail, empresa ou tradução. Qualquer um que você deixe de preencher, o sistema não importa a planilha e te retorna que tem algum erro. Para corrigir isso, você tem que acessar sua planilha de novo, fazer a correção da linha que teve problema ou excluí-la, se for o caso, e refazer a importação, tá? No caso, eu já tenho uma planilha corrigida aqui. Quando você faz a importação, ele vai processar a sua lista. Demora uns segundos para fazer o disparo um por um. E ele vai te retornar que sua planilha foi importada com sucesso. Ou seja, todos os meus 6 testes aqui da minha planilha foram disparados. Agora sim, voltando, depois de mostrar as duas formas de envio, o acompanha seus convites. Agora você vai ver que todos aqueles e-mails que eu acabei de importar na lista vão estar aqui. Como funciona aqui o nosso gerenciamento aqui? Você sabe a pessoa que você convidou, esses são os dados que você preencheu, e você tem algumas opções aqui. Editar alguma informação caso seja necessário. Esse aqui é para fazer a exclusão do convite e, ao excluir um convite, você libera novamente a sua cota, ou seja, se você tinha 10 e enviou os 10 e alguém não usou, você pode excluir, você vai ter o seu convite de volta, você pode disparar de novo, tá? E estes dois botões aqui são uma opção alternativa de envio. Existem casos de problemas de receber por e-mail, por política anti-spam de empresa, principalmente e-mail corporativo e algumas coisas que não estão sob nosso controle. A gente tem uma alternativa de envio aqui por web WhatsApp. Você clicar, ele vai abrir seu web WhatsApp com uma mensagem aqui informando o convite, você pode enviar direto para a pessoa, caso você já tenha esse contato, tá? Este botão envia pelo WhatsApp o convite nacional
E este botão envia pelo WhatsApp o mesmo convite, só que traduzido em inglês, caso o seu convidado seja internacional. Esta coluna aqui é importante de vocês acompanharem de seus convidados, por quê? Ela diz o status que está a inscrição. A gente tem aqui o e-mail enviado, significa que eu enviei o e-mail para esta pessoa e esta pessoa não fez nada ainda. Se você for seguindo, todos que estão com opção de envio estão só enviados, não estão começados. Quando a pessoa já entrou, fez a credencial, está tudo certo, ela aparece aqui como cadastro finalizado. E caso ela tenha iniciado o convite, feito pelo menos o primeiro passo de dados pessoais, ele vai te mostrar que ela está em andamento aqui no passo. Você pode entrar em contato com essa pessoa para avisá-la ou para ajudá-la qualquer tipo de dificuldade. Estamos aqui também para ajudá-la. E, basicamente, é isso o sistema. Nesse botão aqui, na primeira tela de fora, antes de gerenciar os seus convites, vocês têm o botão de status da importação, que nada mais é do que as ações que você teve no seu sistema para você quiser conferir algum tipo de coisa. Como essa é uma conta teste, a gente já adicionou e adicionou e excluiu convites, então a gente vai ter várias páginas de vocês, vai estar mais organizadinho, mas esses são os convites que eu excluí agora há pouco, e assim você pode acompanhar pesquisando aqui pelo convidado o que aconteceu com ele. No mais é isso, se alguém tiver alguma dúvida, estamos à disposição. Dani, só tem uma pergunta no chat do Fernando perguntando se expositores da área externa têm direito a VIP. Sim, tem direito a VIP, desde que tenha metragem no contrato, né, Lu? O Denis, inclusive, o caso dele é um desses, tá? Subiu o contrato sem área de stand, mas ele tem 60 metros quadrados de área externa. Eu vou liberar as credenciais de forma manual, aí precisa entender como que você faz do seu lado. Mas, Tá Fernanda, a bem. gente vai resolver, tá? Fechado. Você me passa depois, Lu? Quando você liberar, você me passa que eu libero também, então. Maravilha, Combinado. pessoal. Obrigado. Imagina. Imagina. Gente, mais alguma dúvida sobre a parte de convites? Acho que não, Denis. Muito obrigada pela participação. Valeu, gente. Gente, eu vou deixar aqui então no chat mais uma vez, tá? Os nossos meios de contato, então e-mail e número do telefone do nosso time de suporte. Deixei o link da playlist do YouTube. Hoje, até o fim do dia, a gravação que a gente está fazendo agora vai estar disponível. Deixei para vocês o link da nossa pesquisa de satisfação. Gostaria de pedir que vocês tirem 2, 3 minutinhos para preencher. É muito importante, tá? Para que eu entenda o que vocês estão sentindo das reuniões, o que está ficando de dúvida, para poder sanar nas próximas. A gente tem mais 2 encontros até a montagem do evento, então teremos um dia 29 e um dia 5. O da semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre a plataforma digital de novo, tá? Então, se vocês puderem participar, é sempre interessante. E no último, a gente fala sobre a parte de operações, abre para tirar dúvida, vamos falar um pouquinho sobre a agência que a gente tem parceira. Eu sempre friso com vocês que é importante que participem da maior quantidade possível de reunião. E também deixei no chat mais uma vez, caso vocês tenham interesse, o link da nosso treinamento sobre a plataforma, que acontece de maneira separada do nosso onboarding, então vai ser 31 de agosto, às 10 horas. Gente, gostaria de agradecer muito a participação de vocês. A gente se vê na próxima terça-feira e se tiverem dúvidas